Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Hoje o nosso tema vai ser aquele que eu disse que eu ia fazer toda segunda-feira, que é sobre pensamentos, sentimentos, intenções e possíveis ações dessa pessoa em relação a você durante esses 7 dias, né? Durante essa semana, tá bom? E eu tirei uma carta para poder usar como assim, tipo, ter um tema meio mais geral ou mais importante, né, sobre essa conexão essa semana. E saiu o sete de espadas, tá? Para vocês escolherem, né, o grupo de vocês. O sete de espadas já me indica que pode haver alguma coisa aí que está sendo escondida, que você não sabe, pode ter uma insegurança, uma autossabotagem. A gente vai entender melhor durante a leitura, tá ok? Então vamos lá, grupo número um. Opa, a gente tem o sete de espadas aqui do The Harmony Deck. Ó, deixa eu aproximar para vocês verem bem de pertinho. Eu acho linda essas cartas desse tarô. E o grupo número 2, a gente tem o sete de espadas do tarô vice-versa. Lembrando que o tarô vice-versa, eu não leio, tá, as cartas reverso. Então, se eu virar a carta no meio da leitura, gente, é só pela imagem mesmo, tá? A minha leitura é intuitiva, boa parte, então não importa se a carta tá virada ou não, tá ok? Então, escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, é só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? E a gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número um. Vocês escolheram esse sete de espadas do tarô The Harmony Deck, tá? Vou devolver caso ele queira sair na leitura, mas mantenham em mente que o sete de espadas saiu hoje para representar essas leituras, tá? Então vamos ver como é que se correlaciona com tudo. Antes da gente usar o tarô em si, vou fazer como eu fiz da última vez. Vou tirar uma carta dessas aqui para cada tema desses, para ser como se fosse a carta principal, tá? E depois a gente clarifica com o tarô escolhido, tá ok? Então vamos lá. Para quem me segue já sabe como funciona. Vamos lá. Foca, mentaliza, pensa nessa pessoa. Então, os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Os sentimentos dela em relação a você essa semana ou os próximos 7 dias, tá? Adaptem aí, se você ver essa leitura depois. As intenções dela em relação a você essa semana e as possíveis ações dela em relação a você, ok? Vamos lá. Deixa eu virar. 6 de copas nos pensamentos, nos sentimentos. O hierofante. Nas intenções, o mago. E as ações têm o enforcado, tá? Ok, vamos lá então. Para Vamos começar com os pensamentos, né? Pensamento 6 de copas já me diz que essa pessoa que tá pensando, tá nos momentos ou conversas que vocês tiveram, essa pessoa tá com saudade, provavelmente, né? Lembra desses momentos, essa pessoa provavelmente guarda você num lugar muito especial, tá? Essa pessoa lembra de você com carinho, né? Vamos clarificar mais aqui, tá? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Vamos lá, clarificar? Cavaleiro de Ouros. Ó, pode fazer um tempo que vocês não se falam, né? A Morte. 6 de Ouros. O Eremita. Sim. As de Espadas. O Louco. Ó, eu sinto aqui, e no fundo a gente tem os amantes com a Imperatriz. Essa pessoa, gente, aqui, engraçada, como se ela tivesse uma conexão muito forte com você, só que eu sinto que vocês estão sem se falar já há algum tempo, tá? A gente tem um eremita. Deixa eu afastar isso aqui, tá? A gente tem um eremita com um cavaleiro de ouros, o que me diz que vocês podem estar aí distantes um do outro há algum tempo, sem se comunicar, ou se vocês estão juntos, pode haver uma certa distância emocional, né, assim, entre vocês. Vocês provavelmente não estão conversando muito, não estão se entendendo muito, tá uma estranheza, tá? Então eu sinto que já pode fazer algum tempo, pelo menos essa pessoa tem uma sensação de que faz um tempo que vocês não se falam, tá? E por isso explica aqui a carta da saudade, né? Ó, eu sinto que vocês podem ter ali, talvez até essa pessoa pode ter optado, né, por encerrar o contato,
ou pode ter decidido por encerrar a situação de vocês, ou então você pode ter decidido, se foi você quem decidiu encerrar, essa pessoa fica refletindo, se perguntando, né, o que é que pode ter acontecido para você ter tomado essa decisão, tentando entender, buscando uma clareza de certa forma, para alguns de vocês pode ser isso, mas eu sinto que tem realmente um afastamento aqui, tá? Se no seu caso vocês não estão afastados, gente, né? Então provavelmente esse grupo aqui não é para você, tá? Porque aqui tá muito claro essa percepção de afastamento dessa pessoa aqui, né? Seja emocional, ou seja realmente de cortar contato, físico, né? Também, tá? Mas aí eu vejo aqui, ó, essa pessoa, tá? Pensando, ela essa semana considerando um novo começo, sabe? Nessa situação de vocês. Pensando, eu acredito até se questionando se seria possível um novo começo mais equilibrado nessa situação aqui. Porque essa pessoa vai estar com saudade de você essa semana, relembrando os bons momentos, pensando aí na situação de vocês. Então eu sinto que ela vai estar com saudade, tá? Realmente, considerando tudo. Deixa eu colocar, na verdade eu quero um outro oráculo aqui pra gente entender. Eu quero clarificar um pouco mais, tá? Mas eu sinto que essa semana essa pessoa realmente vai estar com saudades de você. E considerando, será que é uma boa voltar? E será que se eu voltar a gente consegue ter algo mais equilibrado? Porque querendo ou não, tem uma conexão aqui. Essa pessoa acredita que vocês têm várias coisas em comum. Essa pessoa admira você, ó, com essa imperatriz, admira quem você é, se sente atraída por você, leva você a sério no sentido de que acha que vocês realmente poderiam ser, né, um casal que funciona junto, tá? Vamos ver aqui. Vamos clarificar com esse oráculo, tá? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Ó, guias ancestrais, talvez a espiritualidade vai estar influenciando essa pessoa, né, de alguma forma. Ó, se libertar. Ó, tá, realizar um desejo. Então, eu sinto que essa pessoa realmente vai estar pensando, ó, arrependimento, tá? Repressão. Eu sinto que essa pessoa vai estar lembrando tanto, né? E realmente se questionando se não deve voltar, tá? Ela pode estar arrependida de ter se afastado, deixado você no vácuo, ou de ter deixado você ir embora, das coisas terem terminado. Então, eu sinto que ela vai estar aqui realmente se questionando se não poderia ter uma volta aí mais equilibrada, né? Porque ela vai estar desejando isso, essa volta, esse momento, né, de vocês ficarem juntos de novo e etc. Mesmo se foi ela quem cortou o contato, ela vai estar se questionando e provavelmente aqui, como eu falei, vai estar se sentindo arrependida, ó, de ter cortado o contato, se afastado de você, ou ter sumido, seja o que for, tá? Ó, e ela vai estar aqui pensando se pede desculpas, se volta, se retorna, tá? Aí pra você. Interessante, por causa que ela vai estar sentindo saudade. Ok, vamos continuar aqui. Eu sinto que essa parte ficou clara. A mensagem veio bem clara e simples, né? Assim, de explicar, tá? Vamos então para os sentimentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Quais serão os sentimentos dela em relação a você essa semana? Sentimentos dessa pessoa. Vamos lá? Ó, deixa eu afastar isso aqui. 3 de paus. Deixa eu colocar aqui. A gente tem o Hierofante, né, gente? O Hierofante, tá? Ele fala sobre. Eu sinto que essa pessoa, ela vê em você, realmente, ela leva você a sério. No sentido de ver em você alguém pra ter um relacionamento, sabe? Não é qualquer besteirinha, não é uma pessoa que ela olha assim e dá pouca importância. Não, ela vê você como alguém com quem ela poderia ter algo sério, tá? Sim, então a gente tem o 3 de paus, sentimentos, tá? O enforcado, ha, a força, página de copas, imperador e
Pajem de espadas. Uma vontade de falar com você, só que eu sinto que essa pessoa vai estar tentando se controlar, tá? Controlar os impulsos dela, o sentimento dela. Ó, o 2 de espadas. Fala sobre indecisão. Ó, mas também indecisão a ponto de dessa pessoa perder o sono, tá? Pessoa se sentindo ansiosa aqui, se sentindo angustiada com esse fim, com esse contato rompido aí entre vocês, com esse distanciamento entre vocês. Então essa pessoa vai estar se sentindo bastante ansiosa e com essa saudade, essa angústia, né? Pensando em você, sentindo falta, querendo voltar a falar com você, arrependida provavelmente de ter se afastado, de ter deixado você se afastar dela, tá? De não ter feito mais. Essa pessoa aqui, gente, vai estar realmente aqui, ó, como se fosse torcendo, por exemplo, para que você mande uma mensagem, entre em contato. Essa pessoa vai estar lembrando aqui de você, querendo entrar em contato com você, vai querer, vai ter expectativas, né? Ainda tem expectativas, ainda tem esperanças, né, de um retorno de alguma forma, tá? Em relação a você. Só que eu sinto que essa pessoa vai estar ali se segurando, tá? Como enforcado, fala sobre alguém que está meio que se segurando para não tomar uma atitude, dando uma pausa, colocando na cabeça que tem que pensar melhor, refletir melhor sobre o assunto, para não agir de forma impulsiva, tentando observar a situação sobre perspectivas diferentes, refletindo, pensando. E aqui, essa carta da força confirma para mim que essa pessoa vai estar tentando controlar os próprios sentimentos, tá? Os impulsos dela. Se ela tiver um impulso, uma saudade muito grande, um impulso de entrar em contato com você, ela vai tentar controlar ali, mas eu sinto que a vontade de fazer isso vai ser muito forte. A vontade de mandar uma mensagem, de falar com você vai ser muito forte. Olha o Pajem de Espadas. Essa pessoa vai estar pensando muito em você essa semana e vai estar com a vontade muito grande de falar com você, tá? Mas eu sinto que ela vai tentar, pelo menos, segurar os impulsos dela de vir falar com você, tá? Para alguns de vocês, essa pessoa vai até aqui, ó, se apegar. Opa, essa carta aqui. A espiritualidade, né? O Hierofante fala também sobre isso. Vai tentar ali fazer também. Eu sinto tentar se comportar dentro do que é esperado dela, tá? Então, se essa pessoa acredita que ela deveria ficar na dela, é isso que ela vai tentar fazer, né? Por mais que a vontade de desejo, a saudade seja grande, a vontade de falar com você seja grande, né? De vir até você, de tomar uma atitude, de pedir desculpas, né? Aquele sentimento de apego seja forte, ela vai tentar se controlar, tá? Mas eu sinto que o sentimento aqui, como eu falei, ó, a indecisão vai estar grande, será que eu mando, será que eu não mando? Vai tentar se controlar, a ansiedade vai estar grande, o coração aí vai estar angustiado, pedindo por um contato, tá? Uma reconexão com você. Sentimento dessa pessoa por você essa semana, vamos ver. Vamos clarificar com o oráculo. Sentimentos dela por você. Ó, uma vontade muito grande, né? De se movimentar, de agir, de tomar uma atitude, de resolver, sabe? Vai estar de olho, ó. Vai estar de olho com muita vontade, ele se segurando para não tomar uma atitude em relação a você, tá? E aqui na dúvida, né? O que que eu faço? Será que eu me movimento ou será que eu fico só olhando? Será que eu falo com essa pessoa? Ou eu espero ela vir falar comigo? Será, tá? Ó, verdade, expressão. Sinto que essa pessoa vai querer realmente expressar o que ela está sentindo, tá? Porque ela pode estar mostrando para você, ou você pode estar com a impressão de que ela não está nem aí. Mas a verdade é que ela está aí, está com saudade de você, querendo falar com você, tá? E essa semana eu sinto que isso vai estar muito à flor da pele. O arrependimento vai bater, a saudade vai bater, tá? As intenções, gente, a gente tem um mago, tá? O mago fala sobre consciência, mas essa consciência aqui desse tarô é a consciência de que você pode manifestar o que você quiser, né? O mago fala sobre fazer acontecer, sobre você ter o poder na sua mão de fazer as coisas acontecerem da maneira que você deseja, né? Não tem intenção, pode ser que essa pessoa tenha intenção de fazer você vir até ela, sabe? Para ela não ter que tomar essa atitude, vamos ver. Qual a intenção dessa pessoa em relação a você?
né? Vamos entender melhor essa carta do mago aqui. Ó, quatro de ouros, pajem de ouros, quatro de espadas. Teimosa essa pessoa, né? Bem que saiu um imperador aqui também. Oito de paus. Cavaleiro de espadas. 10 de paus. E no fundo a gente tem 8 de ouros. Aqui, 8 de ouros, estrela. É justamente, eu acredito, gente, essa pessoa aqui, tá? Ela vai estar ali. A intenção dela, essa pessoa não quer perder você, isso é fato. Mas a intenção dela também é se conseguir se controlar, tá? Para não entrar em contato com você. Manter essa certa pausa aí entre vocês, ou essa certa distância para pensar, para refletir, tá? Mas eu sinto que ela vai ser meio que desafiada essa semana a não ceder aos impulsos que ela vai ter de querer falar com você, de entrar em contato, mandar uma mensagem, tá? Porque eu sinto que esse sentimento vai vir e ela vai ter uma dificuldade grande de se manter ali quietinha, né? Na dela como ela pretende, tá? Porque, como eu falei, o pensamento e o coração dela vão estar clamando aí por uma volta, por um retorno, por um contato. Mas essa pessoa está com a intenção de se manter quieta, de não entregar o jogo, de não falar para você, de ficar na dela. A intenção dela é essa. Mas ela também não quer perder você, vai estar sentindo falta, saudade. E eu sinto que ela vai ser bem desafiada essa semana aí, tá? Nesse sentido. Ela vai estar se esforçando bastante para não se movimentar em relação a você aqui. A intenção dela é não ceder e mais assim, como se ela fosse torcer para que você venha, tá? Eu não quero dar esse primeiro passo, eu não quero ir falar com essa pessoa, mas eu vou torcer para que ela venha falar comigo. Porque assim não fui eu quem tomei a iniciativa, mas ainda consegui o que eu quero, que é falar com essa pessoa, matar a saudade, entendeu? Vamos clarificar aqui as intenções dessa pessoa em relação a você essa semana. Ó, colheita, tá vendo? A colheita para ela vai ser você entrar em contato, tá? É o que ela quer. Cura, karma, equilíbrio, justiça. E no fundo a gente tem a oferta, ó, tá vendo? Eu sinto que essa pessoa, tá? Ela vai torcer, a intenção dela é ficar na dela, mas vai ser desafiado isso essa semana. Algumas vezes ela vai sentir muita vontade de falar com você, principalmente se ela vir você nos cantos, ou se vir posts seu, ou o que quer que seja, tá? Alguém falar de você, enfim, coisas que lembrem ela de você. Mas é como se ela estivesse tentando manter essa distância porque ela acha que é o correto aqui. A intenção dela é realmente ficar na dela e torcer para que você venha até ela, porque aí então ela tá livre da culpa, né? Não foi ela quem veio falar, tá? Mas ela vai estar assim, tipo, meio que se perguntando, e se você for falar com ela, vai deixar a vida dela bem mais fácil, né? Porque aí essa dúvida que ela tem, será que eu vou, que eu não vou, será que eu vou, se eu não vou, será... E aí você vindo falar, acaba com a dúvida e ela não teve que decidir, entendeu? Então essa pessoa vai tentar e fazer, provavelmente vai estar puxando você pelo pensamento, bastante essa semana torcendo para que você venha falar com ela, tá? As prováveis atitudes que essa pessoa vai tomar em relação a você, essa carta do enforcado, sacrifício, né? Então é provável que ela continue na dela essa semana aí. Se sacrificar aí por alguma coisa. Essa pessoa deve ter algum motivo para achar que deve ficar longe de você, que deve manter distância, que não deve investir nessa situação. Deve ter algum motivo para ela acreditar que tem que estar longe de você, tá? Aqui, então ela tá, vai ser como se ela estivesse sacrificando algo, né? Sacrificando o próprio desejo, o próprio sentimento, a própria vontade, saudade de vir falar com você, de estar próximo de você, né? Ou se reconectar, tá? Aqui. As ações, prováveis ações dessa pessoa em relação a você essa semana. Rainha de paus. Sete de copas. Roda da fortuna. 10 de espadas. Temperança.
Rainha de espadas. Essa pessoa que vai estar num mato sem cachorro, né? Ó, as de ouros, quatro de paus. Essa pessoa vai estar aqui, como eu falei pra vocês, tentando não fazer nenhum movimento em relação a você, tá? Só que eu sinto que a cabeça dela vai estar muito nessa questão: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tô com saudade, quero falar com essa pessoa, tô sentindo falta e etc. Eu gosto dessa pessoa, vejo uma conexão bacana com essa pessoa, eu quero falar com ela e tal. Então eu sinto que ela vai se sentir, como eu falei, tentada várias vezes. A intenção dela, por enquanto, até agora, é não ceder, tá? É passar essa semana quietinha na dela, embora esteja essa dúvida, né? Vai ficar rondando ali, a tentação, a vontade de falar com você vai ficar rondando a cabeça dessa pessoa pela semana inteira. E eu sinto que ela vai ficar tentando ali se equilibrar, sabe, nesses sentimentos, para poder não tomar essas atitudes, tá? Para não vir falar com você, para não vir se comunicar com você. E eu sinto que é como se ela fosse tentar colocar na cabeça dela para dar tempo ao tempo, que esse sentimento, essa sensação, essa vontade de me falar, essa saudade, enfim, esse apego, que isso vai passar, tá? Mas tem alguma coisa aqui? Deixa eu clarificar logo aqui. Essa questão da escolha, né? Será que eu vou, que eu não vou, vai estar rondando a cabeça dessa pessoa. Mesmo que ela não faça nada, tá, gente? A cabeça dela vai estar ali, ó, rodando, né? Pensando demais o tempo inteiro, tá bom? Pode ser que para alguns de vocês essa pessoa tente se distrair, né? Com outras coisas, até outras pessoas, para alguns, ok? As possíveis ações dessa pessoa em relação a você essa semana, ó. Ele vai estar lembrando demais de você, tá? Lembrando demais. Cuidado. Mas, ó, é o que eu ia falar. Esse As de Espadas aqui, eu sinto que essa pessoa pode se manter firme aí, tá? A maior parte da semana, mas para alguns pode ser que ela ceda. As coisas mudem aqui, ela ceda no final, mais pro final da semana aí, e fale. Há uma possibilidade, tá? Dessa pessoa ceder e vir falar com você aí, e, tipo assim, agir no impulso, sabe? Com essas cartas que tem aqui, o Cavaleiro de Espadas, Oito de Paus, pode ser que ela ceda aí e venha falar com você no impulso, porque ela vai estar pensando, se essa pessoa entrar em contato com você essa semana, tenha certeza que foi porque ela não conseguiu se controlar, tá? De verdade. Tenha certeza. Porque aqui, pelo visto, o plano é se controlar. Horrores, tá? Mas não sei se ela vai conseguir se segurar a semana inteira, porque a saudade vai estar grande. E a vontade de se comunicar, se reaproximar de você também. Vamos colocar uma palavrinha para cada aspecto desse, só para encerrar, tá? Então vamos lá. Primeiro pensamento, uma palavra que resuma ou que complemente, né, os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Essa semana, coração. Eu sinto que saudade, né, gente? Eu sinto que essa pessoa vai estar pensando aqui, ó, vai estar sentindo sua falta, saudade, vai estar pensando no quanto ela gosta de você. Eu sinto que ela vai estar muito mais sentindo falta do que pensando racionalmente, né? Aqui, tá? Realmente. Os sentimentos dessa pessoa por você, uma carta que resuma ou complemente sentimentos dela por você essa semana. Ceder, o coração dela vai estar pedindo, tá? Definitivamente. Pra ela ceder e vir aqui falar com você, entrar em contato, tá? Não tenho dúvidas, mas ela vai estar nessa dúvida, tá? A intenção dessa pessoa em relação a você essa semana, complemente ou resuma. Tá vendo? Crenças limitantes. Tem alguma coisa que faz com que a intenção dela seja se manter na dela, tá? Como eu disse pra vocês, fazer o que ela acha que é o certo, o que esperam que ela faça. E ela vai tentar se conter. Ó, silêncio, tá vendo? A carta tava aqui, né, me chamando a atenção, silêncio. Então, a intenção dela é não falar, tá? A intenção dela é se segurar essa semana. Só tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir, tá? E qual a ação, a atitude que ela vai tomar? Uma que complemente ou resuma aqui. Inconstante. É o que eu tô dizendo, não tem nada certo, tá?
Eu acredito que não tem nada certo. Ela vai tentar se controlar, pode ser que ela consiga ali no começo da semana e ela acabe cedendo. Eu sinto que tem aqui, como eu falei, tem chance dessa pessoa vir falar com você, tá? Tem realmente essa chance aí, porque eu não sei se ela vai conseguir se controlar a semana inteira. Por isso que eu disse pra vocês, se essa pessoa vier falar, tá? É porque ela não conseguiu se segurar. Que a intenção dela era se segurar. E olha, que a gente tem o Ás de Ouros no fundo, tá? Então pode ser que haja um contato, né? Um recomeço aí nessa situação, se essa pessoa não conseguir se segurar, tá bom? Ah, gente, só um adendo aqui para o grupo número um, né? Que eu esqueci de falar sobre o sete de espadas. Faz total sentido com essa leitura do grupo número um, porque fala que essa pessoa vai estar tentando se enganar, né? Ela vai estar consentindo saudade, arrependimento, querendo falar com você, e vai tentar se enganar ali, tentar se impedir de agir em relação a você, além de estar espionando você, de olho em você, tá? A semana inteira tentando não tomar uma atitude. Então, sete de espadas faz total sentido, tá? Eu já tinha limpado tudo, tinha esquecido, mas resolvi voltar para falar para vocês, tá bom? É isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número um. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Se sim, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no meu canal, senão dá uma olhadinha na outra leitura, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo número 2, vocês escolheram esse sete de espadas do tarô vice-versa. Mais uma vez, lembrando que eu não uso o reverso das cartas, eu só boto a imagem mais bonitinha, tá? Que eu sinto que fica melhor na câmera para vocês verem. Mas minha leitura é mais intuitiva, tá? Então não se importem se eu virar a carta, não vai afetar a minha leitura, tá bom? Como antes da gente começar, eu vou fazer como eu sempre faço, colocar uma carta dessas aqui para cada aspecto desse, pensamentos, sentimentos, intenções e possíveis ações dessa pessoa em relação a você essa semana e depois a gente clarifica, tá bom? Vamos lá. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana, sentimentos, as intenções dela e as possíveis ações dela em relação a você, tá? No fundo, a gente tem a temperança aqui, ó, gente, paciência, tá? Paciência que ninguém mais tem, né? De acordo com os comentários, e eu entendo. Não sou uma pessoa muito paciente também. Pensamentos é o 3 de ouro, sentimentos, 3 de copas, intenções, a carta da lua, e atitudes, eu já ia falar, só falta sair outro 3, e ações, possíveis ações, 3 de espadas, tá? Então a gente tem 3, 3. Vocês estão notando o quanto está sendo repetido os números esses dias? Que interessante. Olhem o significado de 333. Pode ser que signifique alguma coisa aí importante. Ok, gente, vamos lá. Coloquem no, para quem estiver vendo e se você pesquisar, coloca nos comentários porque aí já serve para outras pessoas, tá? Ok, vamos lá então. Vamos começar ali pelos pensamentos, né, dessa pessoa em relação a você essa semana. Reconhecimento e recompensa. O 3 de ouros, gente. Isso aqui é interessante. Eu sinto que essa pessoa pode chegar a algumas conclusões essa semana aqui em relação a você, em relação a vocês. O 3 de ouros também fala sobre trabalhar em conjunto, em equipe. Para alguns pode ser que essa pessoa esteja muito focada no trabalho essa semana, não vai ter tanto tempo assim para pensar em você, mas vamos ver. Vamos com calma, sem meter os pés pelas mãos, tá? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Pensamentos dela em relação a você essa semana, tá? Bora lá? Aqui a gente tem 8 de espadas, rainha de ouros, 3 de espadas, 9 de copas, 5 de paus, pajem de espadas. E no fundo a gente tem o Ás de espadas. Deixa eu virar aqui. Ok, essa pessoa vai estar aqui pensando em você, ela vai pensar bastante em você, embora talvez ela tente não pensar, mas vai pensar, tá? E eu sinto que essa pessoa vai estar ali
Por que que eu tô dizendo que ela vai tentar não pensar? Porque a gente tem um 8 de espadas, né? Uma prisão mental, sabe? Essa pessoa tá tentando controlar ali o desejo que ela tem em relação a você, seja de se aproximar, seja de ficar com você, seja de reatar, tá? O 9 de copas fala sobre um desejo, né? Essa pessoa aqui realmente que vê em você alguém que ela quer, tá? Que ela gostaria de se aproximar, gostaria de ter alguma coisa, mas é como se ela estivesse se impedindo de agir ou de pensar até nisso, já que a gente está falando de pensamento. Ela vai evitar tentar pensar, vai tentar evitar pensar em você, tá? Dessa maneira, assim, de tipo, nossa, como eu queria, né? Essa pessoa aqui, eu viver algo especial com essa pessoa, que seja, tá? Eu sinto que alguns de vocês podem estar em situações de triângulos com esses três, três aqui, saiu outro três, então quatro, três. Três de espadas fala sobre isso, a pessoa pode refletir, pensar sobre essa situação de vocês, triangular, mas também se não tiver isso pode ser um obstáculo, né, significativo, uma circunstância, distância geográfica, trabalho, família, blá, 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 tá? Então tem aqui essa questão dessa pessoa estar pensando essa semana sobre a situação de vocês e o quanto é difícil, o quanto magoa, o quanto chateia, né? Talvez essa pessoa pensando, refletindo aqui, de repente em ter uma conversa com você sobre isso, ou sobre uma conversa que vocês já podem ter tido sobre isso, tá? Mas o fato é que essa pessoa vai estar pensando bastante sobre isso tudo aqui, né? Essa situação de vocês e o quanto é difícil, tá? Eu sinto isso aqui. Essa pessoa vai pensar em você também. Não sei se vocês tiveram algum tipo de discussão, talvez você e essa pessoa discutiram. Se vocês discutiram, se vocês tiveram uma conversa difícil recentemente, essa pessoa vai estar pensando, vai lembrar dessa conversa, dessa discussão que vocês tiveram. Se houver uma outra pessoa envolvida nessa história de vocês, ela vai lembrar, vai pensar nessa pessoa, vai lembrar disso como um obstáculo, né, nessa situação de vocês, como isso dificulta a situação de vocês. Então eu sinto que essa pessoa aqui, ela vai estar bem naquele movimento de vou tentar não lembrar dessa pessoa e quando eu lembrar dessa pessoa, eu vou tentar lembrar do porquê que a gente tem problemas ou porquê que é difícil, ou ela pode ser uma pessoa naturalmente pessimista e quando ela lembra mais do lado ruim, né? Da situação, dos problemas, as chateações. Mas eu sinto que bastante, se vocês tiverem algum tipo de conversa, ela vai estar pensando, vai estar com essa conversa em mente, tá? Ó, essa pessoa aqui parece estar decidida, tá, gente, a manter aqui uma certa distância. Ela pode estar numa posição de defesa aqui em relação a você, pode estar um pouco na defensiva, tá? Em relação a essa história de vocês, por causa desses obstáculos aqui, ou pode ser por causa dessa conversa que vocês tiveram aí, que eu sinto que ou terminou em discussão, ou alguém saiu magoado, ou vocês chegaram à conclusão alguma conclusão não muito boa dessa situação de vocês, tem algo assim. Aqui, mas com certeza vai estar na cabeça dessa pessoa. Vamos ver aqui o que mais. Essa pessoa vai estar, inclusive, tentando, eu sinto para muitos de vocês, metendo a cara no trabalho, ou nos estudos, ou o que quer que seja, ocupando a cabeça para não pensar tanto, sabe? Eu sinto que ela vai tentar, pelo menos isso daí, ocupar a cabeça para não pensar tanto nessa situação, essa história de vocês. Vamos clarificar os pensamentos dela? Ó, confusão, tá vendo? Ilusões. Eu sinto como se essa pessoa, como eu falei pra vocês, ela vai estar reconhecendo algo, né, em relação a essa situação de vocês essa semana. E eu sinto como se ela fosse meio que se obrigar a tirar os óculos, tá? Com lentes cor-de-rosa. Como assim? Como se ela fosse se obrigar a enxergar justamente o lado ruim, os defeitos, para ver se desapega, talvez, ou se não pensa muito, ou se convence de deixar para trás. Eu sinto para alguns de vocês essa pessoa pode se obrigar a enxergar a verdade ou os problemas da situação, sabe? Sabe quando você faz isso? Foca nos defeitos da pessoa, da situação, para poder não se iludir. Eu sinto que essa semana ela pode estar tentando fazer isso. O que mais? O que eu tô dizendo? Controle, tá? Ela vai tentar controlar os próprios pensamentos, sentimentos, vai tentar se controlar, tá? Isso é fato. Principalmente, ó, e essa carta pra mim tem uma carinha de 9 de copas, né? Desejo,
tentar controlar ali o que ela deseja, o que ela quer, né? E eu sinto que nessa situação aqui, essa pessoa realmente tem esse desejo, essa vontade de se aproximar de você, só que ela vai estar ali tentando controlar, tá? E eu sinto que parte disso ela vai fazer metendo a cara no trabalho, se obrigando a focar nos obstáculos, nos defeitos, nos desafios dessa história de vocês, tá? Interessante. Vamos lá então aqui. Sentimentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Vamos lá. Deixa eu embaralhar um pouquinho. 3 de copas, né? 3 de copas, eu vou deixar aqui sair antes, porque eu tô desconfiando do negócio, mas eu prefiro confirmar. Sentimentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Rainha de copas. 4 de ouros. Olha só, gente, os amantes. Essa pessoa gosta, né, de você aqui. Gosta muito, tá? Não é pouco, não. Rei de ouros. 7 de copas. 2 de espadas. Mas tem uma indecisão bem grande aqui. Ou essa pessoa tem que escolher entre você e alguém, tá? Ou ela tem que escolher entre você e a solteirice. Ou ela tem que fazer uma escolha séria que envolve você, tá? E a situação de vocês aqui. Por que que eu tô falando isso, tá? Eu sinto que porque os amantes, muitas vezes, em alguns tarôs, eles falam sobre uma escolha importante também, que precisa ser tomada. Ele saiu com 2 de espadas. Então, essa pessoa definitivamente está indecisa. Tem algum tipo de decisão que ela precisa tomar que envolve você, tá? E uma outra situação ou pessoa. E é uma decisão que ela não é uma decisão assim bobinha, sabe? Que você toma de qualquer jeito, da noite pro dia. Só que essa pessoa, e ela sente a importância que é essa decisão aqui para ela, tá? A gente tem 2 cartas que falam de decisão, os amantes que também pode falar sobre decisão, só que essa pessoa tem um apego muito grande a você. Ela sente aqui como se fosse uma paixão, sabe? Um desejo, um chamado, uma conexão especial com você. Essa pessoa sente também aqui esse rei de ouros, ela pode ver em você uma possibilidade de algo concreto também, né? Mas eu sinto que tem essa complicação aí, de alguma forma, algo que faz com que é como se fosse uma alternativa, sabe? Uma escolha que ela tem que fazer entre você e alguém ou alguma coisa. E essa semana eu sinto que ela vai estar sentindo esse apego, o que ela sente por você, um sentimento forte de conexão, mas ao mesmo tempo tendo consciência de que ela tem que decidir. E talvez por isso que ela vai estar na cabeça dela para facilitar essa decisão, tentando enxergar todos os prós e os contras, principalmente os contras, tá? Nessa situação de vocês. O que mais? Essa pessoa essa semana pode se ela falar, pode meio que tentar manter ali as aparências mais com você, mas no sentido mais de tentar ficar mais na amizade ou numa certa distância segura, tá? Opa, essa carta tá aqui. Ah, é do outro grupo. Ok, vamos ver aqui, vamos clarificar, que de repente a gente pega mais informação. Sentimentos dessa pessoa por você essa semana. Então ela vai estar indecisa, né? Aqui com apego, ó, e o 4 de ouros também pode falar que ela vai, ela pode ter um apego, mas ela vai tentar não demonstrar muito os sentimentos dela essa semana, então pode ser que ela trate você mais como amigo, amiga, sabe, meio coleguismo, assim, que você fica na dúvida se, nossa, essa pessoa perdeu o interesse, o que que foi, sabe? Eu sinto que ela pode manter essa certa distância emocional aí, mas sem isolar você, ou sem parar de falar com você, tá? Vamos ver os sentimentos dessa pessoa por você essa semana. Eu sinto que essa pessoa vai tentar aqui realmente buscar, né, o propósito dela, sabe? Tentar entender o que ela realmente quer. Força, pensamentos, tá vendo? Isolar, ó. Se isolando, pensar. Eu sinto que essa pessoa vai tentar entender melhor aqui os próprios sentimentos para entender o caminho que ela quer tomar.
tá? Eu sinto que essa pessoa tem muito sentimento aqui, mas eu sinto que são sentimentos mal resolvidos, tá? Ó, tem o healing, cura. Se vocês brigaram, se vocês tiveram uma conversa difícil, essa pessoa ainda pode estar ali nesse processo de digerir, sabe, essa conversa, como eu falei, tentando se controlar aí para não agir de maneira precipitada, tentando entender tudo que vocês conversaram, tentando entender o que ela quer, tentando entender qual o caminho que vai, sabe? E ao mesmo tempo, ó, de olho em você, tá? Essa pessoa gosta muito de você, mas ela tem essa. Nesse caso aqui, eu sinto que ela tá tendo um certo tato. E essa semana é como se ela fosse precisar de um pouco de espaço para poder refletir, pensar, decidir o que, que ela vai fazer, pesar os prós, os contras, pensar sobre tudo, tá? Decidir o que, que ela quer realmente, entender o que, que ela quer realmente, porque eu sinto que essa pessoa que nem ela sabe, ela tem sentimentos mal resolvidos aqui, tá? Ela pode estar se curando aí de alguma situação, de alguns traumas ou da própria situação de vocês, digerindo as coisas. Qual que é a intenção dessa pessoa em relação a você essa semana? A gente tem a lua, né? Então, ó, eu sinto que é como se a intenção dessa pessoa essa semana fosse trabalhar, porque a lua que fala sobre shadow, né? Sobre o seu lado obscuro nesse caso, tá? É como eu sinto que essa pessoa aqui justamente ela tá tentando se entender, sabe? Olhar para dentro dela, ver o que que tá escondido, ver o que que ela não tá admitindo, ver o que que ela tá escondendo de si mesma, sabe? Os prós e os contras. Se você falou, eu sinto que alguns de vocês podem ter falado algumas verdades para essa pessoa, que tá fazendo essa pessoa refletir sobre isso, tá? Você pode ter falado poucas e boas. E aí isso alguma coisa pegou, tipo uma pulguinha atrás da orelha, ficou. E essa pessoa pode estar vendo verdade no que você disse, né? Com essa carta do reconhecimento, pode estar reconhecendo que você falou um fato, uma verdade, e que ela precisa pensar sobre isso. Aqui precisa refletir. Eu sinto que pode, sim, tá? Você fez, pode ter feito essa pessoa refletir aqui. Me digam aí se houve algo, algum tipo de conversa ou alguma coisa que você disse para essa pessoa que está fazendo realmente essa pessoa refletir, algo sobre ela, algumas verdades, tá? Vamos ver, a intenção dessa pessoa em relação a você essa semana. 3 de ouro, ou de paus, perdão. 4 de espadas. Gente, se você tá com a carinha de quem quer refletir, tá? Pensar bastante. Eu quero pensar, quero refletir, quero me entender, entender o que eu sinto, entender o que eu quero, se essa pessoa falou, se o que ela falou é verdade, se não é, tá? Eu sinto que ela tá, mesmo que ela não queira pensar no que você disse, ou no que aconteceu, ou na situação de vocês, ela tá pensando. Mesmo que ela não queira, tá? Ó, o diabo tá aqui, é como se, sabe, o pensamento tá rondando ali, aquela pulga atrás da orelha realmente que incomoda, tá? Ó, e principalmente se essa pessoa for uma pessoa orgulhosa, né, incomodou mesmo, tá? O que você falou, o que que houve, ou se você deu as costas, pode ser isso também, você pode ter dado as costas para essa pessoa sem muita explicação, mandou ela pastar, e aí magoou o ego aí dessa pessoa, e ela pode estar refletindo, pensando o que foi que eu fiz, o que que deu errado, por que que essa pessoa fez isso, ficou com a pulga atrás da orelha, pode ser isso também. Então tem isso aqui, esse comportamento dessa pessoa de fato é consequência de algo que aconteceu entre vocês, ou do que você fez ou disse, tá? Isso aqui eu tenho certeza. E ela tá ali realmente, independente dela querer ou não, ela tá incomodada e tá pensando, refletindo sobre tudo. E essa semana ela vai ficar nesse processo aí, pode até ficar mais na dela, calada. Essa pessoa pode estar irritada, tá? Com alguns de vocês, por causa do que houve. Só que ela também não tá conseguindo deixar pra lá como ela gostaria. Pode estar tentando não pensar, isso é bobagem e tal, mas ela não tá conseguindo, tá? Não tá. E não vai conseguir essa semana colocar para escanteio, não. As intenções dessa pessoa em relação a você essa semana. Ó, tá vendo? Ela tá com a intenção de ficar na dela, mas é porque ela tá bem incomodada com tudo isso. Ó, pensando, refletindo, ela pode estar, não, preciso de um tempo para pensar, tá?
Eu sinto que essa pessoa que tá bem nessa energia de preciso de um tempo para pensar, preciso de um tempo para refletir aqui. Não, pode estar com raiva, não quero saber dessa pessoa essa semana, tô com raiva, eu vou ficar na minha. Se essa pessoa quiser que venha falar, mas na verdade é porque ela sabe, incomodou, pegou no calo dessa pessoa aí, tá? Seja o que for que você fez ou disse, ou o que houve entre vocês, pegou no calo dessa pessoa e tá obrigando ela a olhar para os próprios defeitos, para os comportamentos, reconhecer o que você falou. Ok. E as próximas atitudes dessa, e as atitudes, perdão, a possíveis ações dessa pessoa em relação a você essa semana. A gente tem um 3 de espadas, né? Essa pessoa pode fazer um drama aí de repente, ou dizer que tá chateada, magoada, vamos ver. Possíveis atitudes, ações dessa pessoa em relação a você essa semana. Página de copas. 8 de copas. Rei de paus. Essa pessoa pode ser um pouco imatura, né, gente? Isso pode ter sido uma das coisas que você disse pra ela, tá? Torre. 8 de paus, olha. Ok. Imperatriz. Gente, ó, essa pessoa aí pode ser, tá? Que para alguns de vocês essa pessoa venha realmente fazer um drama aí pra você. Dizer que tá chateado, que tá chateada, que não gostou do que você falou. Essa pessoa pode vir falar com raiva, né? Tipo, explodir. Ou pode vir falar realmente, tipo, sentida, tá? Alguns de vocês pode ser que essa pessoa venha pedir desculpas e você nem espere por essa atitude dessa pessoa, mas pode ser que sim, tá? Ah, então, aqui, gente, eu sinto que essa reflexão que essa pessoa está fazendo é importante, tá? Para ela reconhecer algumas coisas, pelo que eu estou entendendo aqui. Só que eu sinto que as atitudes, as consequências desse reconhecimento aí de que errou, de que, sei lá, do que quer que tenha sido que fez ela pensar, refletir, pode ter consequências diferentes. Alguns podem explodir, né? Algumas dessas pessoas podem explodir com você porque tá com raiva, tá chateada, né? E às vezes a pessoa reage na defensiva. Para outros, essa pessoa pode vir dizer que tá chateada, que foi triste. Para outros, a pessoa pode reconhecer e vir pedir desculpas, tá? Vamos ver que se clarifica mais. Acho que vai depender do nível de maturidade emocional dessa pessoa aqui. Mas você pegou no calo dessa pessoa definitivamente. Alguma coisa que você fez ou disse. Possíveis atitudes dessa pessoa em relação a você essa semana. O que é que eu tô dizendo? Ó, desarmonia, tá vendo? Triggers, gatilhos, conflito. Olha, essa pessoa pode vir fazer confusão aí, tá? Ó, renovação, faísca. Interessante. Toxicidade, preso e padrões, tá? Então, ó, cuidado, era o que eu ia falar. Essa pessoa aqui pode ser o tipo de pessoa, para alguns de vocês, que não aceita crítica, que não aceita errar. E quando você fala alguma coisa, critica, ela, ao invés de pensar e refletir, né? E ela pode até pensar e refletir pelo que aparece aqui, mas ela sempre transfere a culpa pro outro, sabe? Isso é imaturidade, né? Às vezes a pessoa até faz de uma forma consciente. Então, cuidado, porque eu sinto que as atitudes dessa pessoa podem ser um pouco imprevisível aqui, tá? Escute sua intuição, eu sinto que vocês devem saber o que esperar mais ou menos dessa pessoa. Mas a tendência eu sinto é que essa pessoa apareça de alguma forma, mas a maneira dela de se comportar aí pode variar para cada um de vocês, vai depender do nível emocional aí, de desenvolvimento emocional dessa pessoa. Mas se essa pessoa tem o costume de transferir a culpa, pode ser que ela faça isso, né? Se ela é uma pessoa mais madura, pode ser que ela venha reconhecer que você estava certo, pedir desculpas. Outros podem vir fazer você se sentir culpado ou culpada pelo que quer que tenha acontecido, por ela estar se sentindo mal, sabe? Então, cuidado aí, tá, gente? Se não houve nada assim, tá? Pode ter sido só realmente um distanciamento. Se você não falou nada, se não fez nada específico, pode ter sido o distanciamento que causou tudo isso. Se não faz sentido, dá uma olhadinha na outra leitura, tá? Porque eu sinto que isso aqui tá bem claro também.
Ó, eu sinto que aqui com essas duas cartas, paciência e verdade, né? Eu sinto que tem chance dessa pessoa aparecer, mas você vai precisar de paciência para lidar, tá? Ok, vamos para as palavrinhas, uma para cada aspecto aqui. Primeiro pensamento, né, que resuma ou complemente os pensamentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Teimosia, o que que eu tô dizendo? Essa pessoa aqui, o ego dela pode não deixar ela reconhecer. E justamente ela pode estar incomodada com o que você disse, porque o ego dela fala mais alto e ela fica, sabe? Tipo, aquela pulguinha atrás da orelha que não deixa ela esquecer, tá? E a dificuldade de dar o braço a torcer também. Ou não acreditar que você fez isso, não acredito que essa pessoa me bloqueou, me tirou da vida dela, sabe? Coisas assim. Ok, sentimentos dessa pessoa em relação a você essa semana. Resuma, complemente. Compromisso. Essa pessoa gosta de você, é o que eu falei. Ela não quer perder você, tá? De fato. Só que ela tem essas dúvidas aí, esses pensamentos, né? Essa teimosia, sabe? Comportamentos que você pode não concordar. Pode ter uma outra pessoa, como eu falei, ou uma circunstância complicada. Ok? As intenções dessa pessoa em relação a você essa semana. Complemente dúvida. Né? É o que eu falei aqui, não preciso nem explicar. E as atitudes dessa pessoa em relação a você essa semana, ansiedade, né? É o que eu falei, essa pessoa pode vir explodir aqui, né? Para alguns com essa torre, essa pessoa pode explodir aqui com você, vir falar algumas coisas, pode estar ansioso, ansioso. Se você deixou essa pessoa no vácuo, bloqueou, deletou essa pessoa, ela pode estar bastante ansiosa e no momento desse vir explodir com você, falar um bocado de coisa, né? Ou então ficar ansiosa porque tá pensando muito, tentando não pensar, mas ela não consegue não pensar, como eu falei, e aí acaba explodindo, né? Falando um bocado de coisa. Então, isso aqui, cuidado essa semana aí, a forma como você vai lidar com essa pessoa. Mas eu sinto que vocês conhecem muito bem já a maneira de operar dessa pessoa aqui. Mais paciência, cuidado aí. Cuidado com vocês, tá? É isso que eu tô falando. Cuidem de vocês, do coração de vocês, tá? Não se deixem manipular, assim, no caso da pessoa fazer você se sentir culpado ou culpada por exemplo, você está querendo o mínimo dela, tá? Respeito, reciprocidade, isso é o mínimo que você espera de alguém. Então, assim, se essa pessoa quiser lhe fazer sentir culpado por causa disso, não deixe, tá? Só um recado. Acho que alguém precisava ouvir isso. Só um adendo aqui também que eu esqueci de falar do sete de espadas de novo. Mas o sete de espadas totalmente se encaixa nessa segunda leitura também, porque pode falar um pouco sobre uma pessoa que também está se enganando, né? Ali no sentido de não querer reconhecer, de não querer olhar para si mesmo, os próprios erros e etc. Mas também pode falar um pouco sobre um comportamento dessa pessoa, um pouco manipulador, manipuladora, sabe? Uma pessoa que ali pode querer fazer com que você assuma uma culpa que não é sua, fazer você se sentir culpado ou culpada por algo, sabe? Então, assim. Cuidado assim com esse tipo de comportamento, pode ser alguém ali que seja bem ardiloso, ardilosa, sabe? Tem um comportamento aí um pouco sorrateiro, esconda algumas informações, manipule outras, entende? Então cuidado, tá? Só um PS, mas também tem tudo a ver com o sete de espadas, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Se sim, não esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal, senão dá uma olhadinha na outra leitura, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!